Queridos irmãos, senhoras e senhores, seguidores da TV Tonhão, esta é mais uma live do Centro Espírita Virtual O Evangelho de Jesus. Hoje abordaremos o tema mortes prematuras. Uma das coisas que impressiona a todas as criaturas é, sem dúvida nenhuma, as mortes, que se tornam comoção de grande porte, quando repentinas e prematuras. Ver desencarnar uma pessoa acima dos 80 anos de idade, já com problemas crônicos de saúde, apesar da dor, na verdade, é um fenômeno aparentemente um pouco mais aceitável. Em se tratando de crianças, porém, a insatisfação é geral. Ou mesmo em relação a jovens adultos, que partem antes dos seus pais, afinal. São os casos que na visão terrena se configura como mortes prematura, e a comoção é geral. Nestas condições, nem mesmo o raciocínio espírita é suficiente para consolar e nem mesmo para amenizar o desespero de quem fica. Aliás, que o termo morte prematura é totalmente inadequado, pois não dá para imaginar que a espiritualidade possa executar um desencarne improvisado. No livro de Jó, capítulo 14, versículo 5, isso está confirmado pelos dizeres: visto que teus dias estão contados e ninguém irá além deles, já que com eles estão o teu número de meses. O que quer dizer que, em regra geral, quando nascemos, já trazemos o nosso número de meses que passaremos aqui neste mundo encarnado, embora se saiba que toda regra tem exceção e que para Deus nada é impossível. Lógico que esta referência sobre a morte em prematuridade é do ponto de vista físico, do corpo e sua jovialidade, e não por se desencarnar antes do tempo previsto na realidade. Pode-se dizer que o próprio Jesus foi um exemplo de morte prematura, pois desencarnou antes da mãe, como no Evangelho se afigura, embora soubesse antecipadamente da sua sina obscura. Mas o fato de sabê-lo em nenhum momento o vai impedir Jesus de cumprir a sua missão aqui, fazendo a vontade de seu Pai. Somente para quem vê a morte como o fim de tudo da sua realidade, é que a dor e o sofrimento, o desespero e o tormento parecem não ter fim, na verdade. Enquanto mantivermos no pensamento que foi maldade do Pai Divinal, aquele velhinho de barbas brancas cujo humor não estanca e se diverte em nos fazer o mal, sentado em uma mesa cheia de botões coloridos, e a cada teclada sua um ente querido é escolhido, para voltar ao mundo espiritual, o que para ele parece ser muito divertido. escolhendo quem vai e quem fica,
como castigos a espalhar. Quem pensa assim, meus amigos, escutem o que lhe digo, do sofrimento não vai se libertar. Contarei agora, rapidamente, a história do rei Agripas, que viveu a época do profeta Isaías. Apesar de ser rei, colocava todo o seu reinado à disposição da expansão e da divulgação do cristianismo. Um dia, rei Agripas adoeceu. Isaías, que era um profeta e por isso era médium, ao visitá-lo disse: Agripas, arruma a tua casa, porque você vai desencarnar. Rei Agripas não aceitou, se virou para a parede e começou a se lamentar, mostrando sua folha corrida de bons trabalhos prestados ao cristianismo e se lamuriando, dizendo: há tanta gente ruim, tanta gente mal, tantos assassinos, tantos salteadores, tantos malfeitores que poderiam partir agora, mas o Senhor escolhe eu, um trabalhador de sua causa. Deus, ouvindo as lamentações do rei Agripas, disse através do profeta Isaías, diz para ele que aumentarei mais 15 anos de sua vida. E assim foi feito. Rei Agripa viveu mais 15 anos nos quais seu reino foi salteado, suas mulheres escravizadas e violentadas, seu povo escravizado, inclusive ele, que foi cegado nos 2 olhos e colocado como escravo nas galeras naquele tempo para remar até morrer. Já não suportando mais tanto sofrimento, ele pedia a Deus para morrer. Só que para ele tinha sido dado mais 15 anos. Mas ele pensou, como a maioria de nós pensamos, que a morte é um castigo, quando na verdade ele era tão bom em seu desempenho aqui na humanidade terrena que Deus queria poupá-lo desse sofrimento. Esse é geralmente o problema da maioria da humanidade, que vê a morte apenas como um castigo, mas um dia saberá que pode ter sido uma bênção. Como explicar que uma criança, aos 2 anos de idade, que nem tempo teve ainda de receber todas as boas-vindas, imaginem de fazer qualquer tipo de maldade? Venha um câncer contrair e após 6 meses de intenso sofrimento, venha desencarnar, deixando a quem lhe amar apenas a dor e os lamentos. Seria Deus um ser despótico, capaz de castigar um inocente? Somente para os pais punir, comparando-se ao que vemos por aqui? Não seria Deus, certamente. João Evangelista, dentre os apóstolos, foi quem melhor definiu o Senhor, de forma simples e direta, ao afirmar de forma correta: Deus é amor. Quando a morte vem ceifar em nossa família cruelmente, um jovem em lugar de um velho levar, nós dizemos frequentemente: o Deus Pai não é justo, ninguém merece tal sorte, porque Deus sempre prefere sacrificar os mais fortes. Com um brilhante futuro pela frente, isso não tem quem suporte. Conservando quem tem longos anos, e aqui já viveu na verdade, carregando inúmeras decepções, dando desgostos e insatisfações, e às vezes já cheio de enfermidades. E prefere levar os que são úteis, deixando os que já não têm serventia.
O coração de uma mãe ferindo, um fel amargo na boca sentindo, privando-a de voltar a ter alegria. Ó criaturas humanas, como é grande a vossa necessidade de elevar-se acima do entendimento, pelo menos por um momento, da média da terrena humanidade. Para que, no mínimo, as bênçãos de Deus sejam entendidas com profundidade e deixem de ser vistas apenas pela humana visão pequena, como cega fatalidade. Parem de querer medir a justiça divina pela vossa vã medida carnal, crendo que por um simples capricho, por sua conta e risco, Deus te escolheu para fazer o mal. Deus, na verdade, nada faz sem uma inteligente finalidade. Nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser, na verdade. Se observarmos bem a nossa dor, encontraremos raios do divino amor acima de nossos interesses miseráveis. Creia no que lhes digo. Uma morte prematura com todos os seus ais é preferível ao desregramento que já branquearam antes do tempo o cabelo de muitos pais. As mortes prematuras quase sempre são benefícios, uma bênção que Deus concede a quem vai, preservando-o então das misérias dessa vida que poderiam levar-lhe à perdição. Quem desencarna na flor da idade não são vítimas de qualquer fatalidade. Julgou Deus útil não mais ser aquele filho permanecer por mais tempo na terrena humanidade. É certo que ele poderia aqui até vir a brilhar, fazer carreira ou fortuna então, pois é sempre esta a estreita visão de quem na matéria ainda está. Quem poderia afirmar com certeza qual seria a sua sorte? Como seria a vida cheia de esperanças? Um desfilar de bonança que Deus teria tolhido com a morte? Quem garantiria de forma clara e segura que não viria a ser, de modo aos pais constranger, uma vida carregada de amarguras? Ou será que preferimos essa efêmera quimera de vê-los viver se arrastando aqui na superfície da terra, do que a felicidade segura prometida na vida futura que Jesus nos trouxera? Devíamos, pois, nos regozijar, ainda que mesmo nessa esfera, quando apraz a Deus retirar um filho seu, resgatar deste vale de misérias. Nosso egoísmo, porém, torna irresistível o querer mantê-los ao nosso lado nesse mundo atribulado para conosco sofrer. Mas a dor excessiva por um desencarne só se concebe pela falta de fé, pois por ver a morte como separação eterna, seja na idade antiga ou na moderna, é o contrário do que realmente é. Todos nós espíritas sabemos que a alma vive bem melhor afinal, quando normalmente se vê livre do seu grosseiro e perceptível invólucro carnal. Mães, saibam que seus filhos estão próximos de vocês na realidade. Seus corpos fluídicos as envolvem, seus pensamentos os comovem, suas lembranças os inebriam de felicidade.
As vossas lágrimas, fora do limite da razão, os aflige pela sua falta de fé, muitas vezes demonstrando revolta até contra a vontade do mentor da criação. Quem compreende a vida espiritual, escuta o pulsar de seus coração, junto ao seu ente querido, fazendo a Deus pedidos por eles em oração. Como o início de sua preparação para a felicidade futura, ao lado de sua amada criatura, como prometeu o divino mestre cristão. Esta era a nossa reflexão para hoje. Fiquem com Deus, porque eu gosto dele, e vocês também, e até a próxima oportunidade.